A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei antifacção, tratado como prioridade pelo Palácio do Planalto. A proposta, que já havia passado pelo Senado, institui o novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado no Brasil e segue agora para a sanção do presidente Lula. Somente na Câmara foram 8 versões até o texto ser aprovado, sob relatoria do deputado Guilherme Derrite. Nós já tratamos desse assunto aqui, mas para ficar tudo claro, nós vamos trazer agora uma arte para esclarecer os principais pontos desse projeto e vocês acompanham comigo aqui no nosso telão. O projeto voltou a criar tipos penais autônomos, especificamente o crime de domínio social estruturado e o de favorecimento ao domínio social estruturado. Na versão do Senado, esses 2 crimes haviam sido excluídos. O que significa? O domínio social estruturado pune a execução direta de atos de controle territorial e social por integrantes de organizações criminosas ultraviolentas, milícias ou grupos paramilitares. Já o favorecimento ao domínio social estruturado foca na conduta de quem auxilia ou facilita a existência e a manutenção do domínio exercido pela facção, sem necessariamente participar das ações violentas diretas. Outro ponto aprovado é a facção criminosa como organização ultraviolenta. Ela volta a valer a definição mais detalhada criada pela Câmara para punir grupos que controlam territórios como violência, ameaçam moradores e também atacam serviços públicos essenciais. As penas podem chegar de 20 a 40 anos de prisão e mantida a pena de 20 a 40 anos de prisão para os crimes centrais de domínio social estruturado. A Câmara rejeitou a proposta do Senado que reduzia a punição para 15 a 30 anos. A punição rigorosa a quem ajuda facções permanece com uma punição mais rigorosa ali para quem auxilia ou financia essas organizações, acima do que previa a versão do Senado, tá? Agora vamos falar do auxílio reclusão e também voto. Está mantido o corte do auxílio reclusão para parentes de líderes de facções. Presos ligados a esses grupos que continuam com restrição e também direito ao voto, tá? E falando em divisão de bens apreendidos, que é um outro trecho, o texto restabelece um critério fixo para repartir valores e patrimônios confiscados em investigações conduzidas conjuntamente por órgãos federais e estaduais. Os recursos serão divididos igualmente, 50% para a União e 50% para os estados. A regra impede a concentração integral dos valores no governo federal. Agora, um ponto que saiu da discussão do PL antifacção é a tributação de bets. Isso é uma derrota para o governo. A contribuição de 15% sobre a transferência feita por apostadores a plataformas online, que iria ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ficou de fora. Então, esse é o resumão que nós podemos trazer para vocês do texto da PL antifacção aprovada pela Câmara dos Deputados. E como o projeto agora segue para a sanção do presidente Lula, ele pode sancionar na íntegra ou vetar também trechos do projeto. O presidente da Câmara, Hugo Motta, avaliou que recebe com naturalidade possíveis vetos do presidente Lula, uma vez que o objetivo é combater o crime organizado e não confrontar o Poder Executivo. Na prática, se houver vetos, o projeto retorna ao Congresso. E se isso acontecer, que o debate deve ser tranquilo, segundo Hugo Motta. Para a gente aprofundar esse tema, vamos conversar agora com o Guilherme Favetti. Ele é advogado criminalista e mestre em Direito Constitucional e vai nos ajudar a compreender essa pauta que não é simples, é extensa, divide opiniões, é polêmica, mas a gente está aqui para poder informar todo mundo. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Luara. Bom dia a todos. É um prazer começar o dia com vocês. Quero começar te questionando de quais são os ganhos desse projeto de lei antifacção do jeito que ele está agora. Certo. A proposta enviada pelo governo, pelo Ministério da Justiça, Poder Executivo, ela focava mais na instrumentalização das instituições. O texto aprovado pelo Congresso Nacional, especialmente pela Câmara dos Deputados, de relatoria do Derrite, aquele primeiro texto, ele foca mais no endurecimento de penas. O que a gente pode extrair disso? Que o texto aprovado pelo Derrite, que, aliás, houve um desgaste do governo com o Hugo Mota quando houve a escolha de Derrite para a relatoria desse projeto, ele é um texto mais populista, ele é um texto mais imediatista, ou seja, a ampliação das penas aplicadas ao faccionado. De tudo, o que a gente pode concluir é que o objetivo do governo, que era a tipificação para crimes praticados por faccionados, ele foi atingido. A diferença é que houve mudanças estruturais no projeto aprovado pelo Congresso Nacional, agora pela Câmara dos Deputados, que a gente relembra, você muito bem disse, houve um envio inicial por parte do Executivo, ele foi desfigurado, de certa forma, em sua estrutura pela Câmara dos Deputados. O Senado basicamente retomou uma parte do que o governo previa, que não era tanto o endurecimento de penas, mas sim a instrumentalização da persecução criminal, do estrangulamento das organizações criminosas. Ele volta para o Congresso e ele volta para a Câmara, e a Câmara retoma mais aproximadamente o que havia sido anteriormente votado. Então, de tudo, a gente pode dizer que houve um atingimento por parte do governo federal de faccionar, da tipificação dos faccionados, esse objetivo foi atingido. Agora, Guilherme, quais pontos, diante desse debate todo que você já trouxe, desse desgaste que foi gerado, quais são os pontos que podem ser vetados pelo presidente Lula? Porque o governo já sinalizou que não está muito satisfeito com esse texto. Embora tenha comemorado o PL antifacção que foi aprovado, foi uma postagem nas redes sociais, no bastidor, os nossos analistas já trouxeram, que já sinalizou que não está muito satisfeito com essas mudanças. Dentro da proposta inicial, com o que foi aprovado agora, o que pode ser vetado? Perfeito. A gente analisa que o principal ponto, a pedra de toque para o governo é a questão da distribuição da arrecadação dos bens e valores apreendidos. A gente recorda que no texto aprovado pela Câmara e agora pela Câmara dos Deputados, essa distribuição de bens ela é igualitária entre polícias civis, quando participam da investigação, e polícias estaduais, no geral, né, e polícia e governo federal. Esse texto deve ser vetado, porque há muita pressão por parte, especialmente da ADPF, que é a Associação dos Delegados de Polícia Federal, em relação a esse texto. Os demais trechos que contrariaram o governo, especialmente o aumento ou diminuição de pena, são, em tese, difíceis de ser vetado, porque a gente está num ano de eleição. E eventual veto em relação a esses pontos poderia gerar um desgaste para o governo, que está enfrentando uma eleição, né, vai enfrentar uma eleição acirrada, e, como eu disse, é um texto mais populista. E eventual discordância desse texto pode gerar desgaste para o governo, um desgaste que o governo não sei se está disposto a aceitar num ano eleitoral. Mas, para mim, especialmente a nossa casa analisa que a questão da distribuição dos recursos ela é uma pedra de toque para o governo e pode haver vetos. Até porque o governo até então estava apostando que ia conseguir ter uma fonte de financiamento, né, com a tributação das bets para honrar com esse projeto de lei antifacção, para custear investimentos, colocar em prática todo esse projeto. A partir do momento que a tributação das bets fica de fora do PL que foi aprovado e agora vai para o presidente Lula, seria uma outra via que o governo vai ter que encontrar para financiar o PL. E aí a divisão de bens, 50% federal e 50% estadual, é mais um tipo de recurso que deixa de estar na mão do governo federal. Vamos então aguardar a decisão do presidente Lula em relação a isso. Quanto ao PL antifacção, na prática,
ele pode ser eficaz ou eficiente no combate ao crime organizado. E já acrescenta uma outra questão: quais os possíveis reflexos no judiciário? Bons pontos a serem destacados. A gente acredita que, como eu disse, o objetivo do governo federal, que era tipificar o faccionado, né, a ampliação de pena para o faccionado, ele foi atingido. Mas há pontos bastante controversos, especialmente no ponto de vista constitucional, porque há matérias que estão na esfera constitucional que foram alteradas pelo projeto de lei. E faço dois pontos bastante simples e constatáveis. O primeiro é a suspensão dos direitos políticos para o preso provisório. Esse é um ponto, uma pedra de toque, porque isso está na Constituição Federal. A suspensão dos direitos políticos se dá para o preso condenado com um trânsito em julgado. E agora esse projeto de lei, ele usurpa esse texto constitucional e aplica também quando, no âmbito da organização criminosa para o faccionado, ele suspende também os direitos políticos para o preso provisório. Isso pode ser um problema que deve ser judicializado. Outro ponto é a questão do tribunal do júri, né? Que o texto novo, ele tira do tribunal do júri quando a prática de homicídio for no âmbito de uma organização criminosa ultraviolenta, como traz o texto. Então é outro ponto que pode ser judicializado, porque há uma questão constitucional por trás. E isso deveria, ao nosso ver, ser tratado via PEC. E, por fim, a gravação de advogados nas entrevistas com seus clientes, que também o texto permite, ele amplia essa medida investigativa, que pode haver questionamento, inclusive, por parte das instituições como OAB e defensorias públicas e etc. Então, são pontos que a gente está observando, está analisando, que podem ser judicializados e a gente vai ter que acompanhar. Perfeito. Nós conversamos com Guilherme Favetti, advogado criminalista e mestre em Direito Constitucional. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao News Primeira Edição. Até a próxima.